Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos um texto sagrado que nos mostra alguns aspectos daquilo que deve ser a vida de cada cristão. Porque diante daquilo que é o grande mistério do Natal do Senhor, onde Cristo nasce para se manifestar conhecido aos povos, aquele que é causa de salvação, nós temos no Evangelho de hoje alguns elementos que são essenciais para a nossa adesão e para a nossa perseverança nesse segmento do Salvador. Primeiramente, na primeira parte do Evangelho, nós contemplamos José e Maria que vão cumprir uma lei ritual, a lei que foi instituída por Moisés, de ir apresentar o menino no templo, a criança no templo. E ali nós vemos algo importante para a nossa reflexão. A primeira coisa que nós precisamos dar conta da nossa vida é a nossa relação com Deus, a nossa vida religiosa, a nossa vida espiritual, porque esse é o caminho para que nós possamos adentrar numa intimidade maior com Deus e principalmente permitir com que a graça divina nos auxilie a alcançar uma verdadeira maturidade humana e espiritual. Por isso que nós precisamos refletir sobre a nossa vida religiosa. Veja que José e Maria, eles tinham consciência daquilo que eram os preceitos necessários da sua fé, daquilo que era da sua vida religiosa, e eles foram cumprir justamente esses preceitos. Nós precisamos dar valor aos nossos preceitos, aquilo que Jesus Cristo entregou à igreja e nos deu para que fosse caminho de salvação, porque somente quando nós vivemos uma religiosidade de forma coerente e de forma saudável que nós conseguimos permanecer nesse caminho de crescimento e amadurecimento. Por isso que a segunda coisa que o Evangelho de hoje nos traz é aquilo que é a fé. Uma fé que é
cada vez mais como que fecundada pelo Espírito Santo. Porque veja a figura de Simeão. A figura de Simeão nos traz um ensinamento sobre a profecia. O Espírito Santo que coloca no coração dele que ele não morreria antes de ver o Messias. Assim também o Espírito Santo ele nos move, ele irriga e fecunda a nossa fé para que nós possamos permanecer cada vez mais firmes nessa confiança no Senhor, não em sentimentalismos, não em coisas, em sensações, mas principalmente naquele que é causa de salvação. E assim Simeão, ele era conduzido pelo Espírito, porque somente quando nós temos uma atitude de fé, uma atitude de confiança em Cristo, em Deus, que nós nos tornamos capazes de ser movidos pelo Espírito Santo, movidos por aquele que moveu a vida do próprio Cristo, movidos pelo Espírito que realmente manifesta a vontade do Pai do céu, para que nós possamos nos adequar, nos transformar cada vez mais no Filho de Deus e sendo transformados no Filho de Deus, nós possamos verdadeiramente manifestar esse nascimento do Senhor no mundo. E por último, a última parte do Evangelho mostra essa profecia que o próprio Simeão impõe à Virgem Maria, onde ele vai dizer sobre o menino: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Veja que aqui nós precisamos ter essa certeza de quem é Cristo na nossa vida. Ele é causa de queda e reerguimento, porque Ele é a verdade. E a verdade, ela faz sempre como que rebaixar os soberbos e exaltar os humildes. Depois, Ele será sinal de contradição. É claro que o mundo ele segue um curso e Jesus Cristo ele vem para ser um caminho de salvação. Ele vem para nos mostrar que o verdadeiro caminho não é o que o mundo segue, mas sim Ele é o caminho de plenitude para que possamos alcançar o reino dos céus. E por último nós vemos como que Simeão diz sobre a Virgem Maria: quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Aqui nós temos este último elemento, que é a participação da vida e da missão de Cristo. Maria, ela participa intimamente da vida e da missão do seu Filho. E nós precisamos aprender a participar também da vida e da missão de Jesus Cristo. Da vida, experimentando na nossa própria carne os seus mistérios. E da missão, que é a missão de salvar almas para o reino dos céus. Assim deve ser a vida cristã. Assim deve ser a nossa vida de entrega a Deus. Por isso que precisamos ter essa docilidade, refletir sobre a nossa religiosidade, como que nós estamos praticando a nossa religião, refletir sobre a nossa fé, em quem e como nós estamos colocando a nossa fé, se nós estamos vivendo de confiança a Deus ou de sentimentalismos, se somos movidos pelo Espírito Santo ou pela nossa própria vontade ou por outras vontades, para que assim nós possamos crer verdadeiramente em Jesus Cristo e assim possamos participar da sua vida e da sua missão nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.